Olá, boa tarde, Deus abençoe, meu amigo, minha amiga do Facebook, que o Senhor Jesus abençoe esta quinta-feira, que seja uma quinta-feira na sua vida de muita paz, de muita alegria, que este dia seja um dia abençoado e feliz para você e para sua família. Que o Senhor te abençoe poderosamente, que o Senhor abençoe tua vida, que o Senhor abençoe tua família, que o Senhor abençoe teu trabalho, que o Senhor Deus abençoe os propósitos e os projetos da tua vida. Seja neste dia, queridos, uma pessoa grata a Jesus por tudo que Ele tem feito por você e pela sua família. Simplesmente agradeça a Jesus neste dia, por você estar vivo, por você ter levantado neste dia e estar com a sua família neste momento. Tantas pessoas neste dia não tiveram o mesmo privilégio que eu e você temos, de termos acordado, de estar ao lado da nossa família. A nossa família é o nosso bem mais precioso. Nada se compara à nossa família. Então, seja grato a Deus por tudo isso. Seja grato a Deus pela vida que Ele concede para você neste dia. Seja grato a Deus pelos teus filhos, pelas tuas filhas, pelo teu esposo, tua esposa, pelo trabalho que você tem. Seja grato a Deus pela saúde que você tem. E se você não tem saúde, eu oro em nome de Jesus Cristo para que neste dia Deus abençoe tua vida. Cure as tuas enfermidades, cure as tuas doenças. Eu creio num Deus que faz milagres. Eu creio num Deus que opera maravilhas no nosso meio. E este vídeo é um vídeo onde nós queremos ministrar uma palavra da parte de Jesus para o teu coração. Uma palavra que irá te abençoar, que irá abençoar a tua casa. Eu tenho certeza absoluta que toda palavra que nós liberamos no nome do Senhor Jesus Cristo, essas palavras elas saem com poder. Elas têm poder, como está lá na carta do apóstolo Tiago, elas têm poder para a vida e para a morte. Elas têm poder para a bênção e para a maldição. O apóstolo Tiago diz que nós temos que cuidar muito daquilo que nós falamos, porque há poder naquilo que nós falamos. Por isso que eu sempre aconselho e digo para as pessoas não chamarem coisas ruins dentro de casa, não falar palavrão dentro de casa, porque tudo isso vai trazer para o ambiente, para o seu lar, coisas negativas. É que nem pais amaldiçoarem os filhos, filhos amaldiçoarem os pais. Tudo isso está sendo gerado no mundo espiritual e está trazendo um peso espiritual maligno, negativo para a tua casa. Por isso, vigie muito o que você fala dentro de casa. Não use de palavras ruins, palavras negativas. Abençoe o teu lar, abençoe tua casa, abençoe tua família, abençoe os teus filhos, e você vai ver que as coisas elas vão começar a melhorar dentro da tua casa. Só pelo simples fato de você abrir a boca para abençoar, você já vai ver que haverá uma mudança ali. A atmosfera do lugar vai mudar, porque nós falamos e aquilo que nós falamos, mais cedo ou mais tarde, irá acontecendo. Por isso, vigie muito aquilo que você fala dentro de casa. Vigie. Queridos, hoje eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês, algo que o Senhor Jesus ministrou no meu coração. Eu gostaria que você que está me assistindo nesse momento, ou você que vai estar nos assistindo ainda, este vídeo no decorrer da semana, que você viesse compartilhar este vídeo com mais pessoas, que você viesse comentar. Se você for abençoado por esta palavra, que você venha passar para mais pessoas, para que mais pessoas elas possam ser abençoadas. E hoje eu quero falar com vocês a respeito dos princípios da palavra de Deus, que são invioláveis. Deus, ele não quebra princípios, amados. Todos os princípios da palavra de Deus são invioláveis. Deus jamais quebrará princípios. E nós também não podemos quebrar ou negociar os princípios que estão na palavra de Deus. Porque nós podemos mudar regras, mas nós não podemos mudar princípios. Regras é uma coisa, princípio é outra.
Regra é um conjunto de lei impostas pelos homens. Princípios não. Princípios é a base fundamental da palavra que Deus colocou e que esta não pode ser mudada. O princípio, a palavra princípio, o significado dela é o início ou o processo. É o princípio de todas as coisas. Então, na palavra de Deus, Deus ele estipulou desde o começo os princípios dela e elas são inegociáveis. Deus não negocia. Os homens quebram princípios, os homens mudam regras, mas Deus não quebra princípios, Deus não quebra regras. O que ele estabeleceu está estabelecido. O que ele falou a teu respeito, ele irá cumprir. Mas você pode me perguntar assim, mas por que então, pastor, que muitas vezes tem coisas na minha vida que Deus falou comigo e que não se cumpriram? Primeiro, porque talvez você tenha quebrado alguns princípios da palavra de Deus. E quando você quebra princípios das palavras de Deus, é que nem uma plantação. Quando você planta algo, você vai colher exatamente aquilo que você plantou. Você não pode plantar um pé de couve e querer colher daquele pé de couve limão. Você vai colher couves. Então, quando nós liberamos algo, quando nós liberamos uma palavra, quando nós quebramos princípios, infelizmente nós vamos ter consequência disso. E eu quero falar com vocês hoje sobre alguns princípios que estão na palavra de Deus. E esses princípios, eles têm o poder para nos abençoar ou eles têm o poder para trazer problemas para a nossa vida também. Sabe, queridos, Deus ele não brinca de ser Deus. O Senhor ele quer nos abençoar. O Senhor ele quer abençoar a nossa vida. Ele quer abençoar a nossa casa, a nossa família. Primeiro princípio inegociável da palavra de Deus. Primeiro princípio que Deus jamais irá quebrar. Deus espera que nós sejamos obedientes a Ele, obedientes à sua palavra. Lá no Evangelho segundo João, capítulo 14, no versículo 15, diz assim: Se vós me amais, obedecereis os meus mandamentos. O próprio Senhor Jesus está dizendo aqui que se nós amamos a Ele, nós vamos amar a Ele obedecendo os seus mandamentos. Por isso que eu digo que há muitas pessoas neste mundo que estão vivendo uma vida de engano, porque elas dizem que amam a Deus, mas elas não obedecem a Deus. Elas dizem que amam a Jesus, mas elas não obedecem os mandamentos de Jesus. Elas não seguem aquilo que está na palavra de Deus. Aí tem muitas pessoas que dizem assim, mas nem tudo que está na palavra tem que ser obedecido. Não, queridos. Você conhece Jesus porque um dia alguém leu na Bíblia a respeito de Jesus. Você conhece Deus porque alguém algum dia leu na Bíblia a respeito de Deus. Você conhece milagres porque na Bíblia fala de milagres. E a Bíblia, ela é um conjunto que foi escrito, ela é um conjunto de livros que foi escrito por homens. Mas lá na carta de Timóteo, o apóstolo Paulo diz que foram homens que foram inspirados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo, para escreverem a palavra sagrada. É por isso que a Bíblia, ela não é um livro natural, ela não é um livro histórico. A Bíblia, ela é o manual de Deus para a minha vida e para a tua vida. Quando nós lemos a Bíblia, nós estamos falando com Deus e Deus falando conosco. Esses dias eu vi alguém falar algo que eu achei muito interessante e que eu não tinha pensado nisso. Eu estava vendo um pastor pregando esses dias e ele disse o seguinte: olha, a Bíblia ela é o WhatsApp de Deus para o homem. Ou seja, quando você quer falar com alguém, né, quando você quer falar com um amigo seu, com uma amiga, com um parente, com um filho, com esposa, quando você quer falar com alguém, hoje, nos dias de hoje, qual é a tecnologia, qual é a rede social que vocês mais usam? É o WhatsApp. Você manda uma mensagem para a pessoa ali, a pessoa, se ela está online, ela já visualiza na hora. E aquela pessoa que visualiza na hora, ela já lhe responde também, ou não. E esse pastor estava dizendo que a Bíblia, ela é o WhatsApp de Deus conosco. Quando nós lemos a Bíblia, Deus está falando conosco na hora. E nós estamos falando com Ele também. Por isso que aqui em João diz: vós me amareis
se fizerdes aquilo que eu mando vocês fazer. Se vós me amais, vocês vão obedecer os meus mandamentos. É um princípio, queridos, que nós não podemos quebrar da palavra de Deus. Tem que obedecer os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Mas, pastor, que mandamentos são esses? Está na palavra dele. A Bíblia, na palavra dele, por exemplo, diz que eu não posso mentir. Então, se eu sou uma pessoa que aplico mentira, eu já estou quebrando o mandamento. Eu já estou quebrando o princípio da obediência. A Bíblia diz que eu não posso ter inveja de ninguém. Mas se eu invejo um vizinho, se eu invejo um amigo, se eu invejo alguém, eu já estou quebrando o princípio da obediência, porque eu não estou obedecendo. Então, queridos, Deus ele quer obediência, Deus ele não quer sacrifício. Deus não está preocupado, sabe, que você leia a Bíblia 20, 30 vezes no ano. Deus está preocupado se você é uma pessoa que obedece a Ele ou não obedece. Mas, pastor, como é que eu posso obedecer à palavra de Deus? Ouvindo a palavra de Deus, pondo em prática a palavra de Deus, obedecendo aos líderes espirituais que Deus levanta para nos guiarem, para nos auxiliarem. Aqui também vai outra questão, eu já vi várias pessoas dizerem o seguinte, mas eu não obedeço a homens, eu obedeço apenas a Deus. Sabe, mas o interessante é que a Bíblia diz que como é que eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo, se eu não consigo amar o meu próximo que eu não estou vendo? Né? Como é que eu posso dizer que eu obedeço a Deus que eu não vejo, se eu não consigo obedecer a um líder aqui na terra? Eu não estou dizendo que a gente tem que ser obediente cegamente, 100%. Aquilo que é errado a gente tem que confrontar. Mas Deus levanta pessoas para nos auxiliarem na nossa caminhada aqui na terra, para nos darem uma direção, para nos aconselharem. Só que muitas vezes as pessoas elas não estão dispostas a ouvir conselhos, a obedecer, a praticar aquilo que é falado para elas, que está na palavra de Deus. Então, amados, o primeiro princípio que Deus não quebra é o princípio da obediência. Você quer ser abençoado, obedeça à palavra de Deus. Aquilo que está na palavra você cumpre, aquilo que não está na palavra você não tem que cumprir. Até o próprio Senhor Jesus, quando veio na terra, ele foi obediente. A Bíblia diz que Jesus obedeceu até a morte e morte de cruz. Jesus, ele foi para a cruz em obediência àquilo que Deus havia falado que iria acontecer, que ele iria ter que passar pela cruz, que ele iria morrer, que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Jesus ele obedeceu rigorosamente aquilo que estava escrito a respeito dele na palavra de Deus. Ele foi obediente. E por ele ser obediente, a Bíblia diz que hoje ele está sentado à direita de Deus Pai. Hoje ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, mas porque Jesus obedeceu. Quantas pessoas não querem obedecer? Quantas pessoas querem levar uma vida de qualquer maneira nesta terra? Querem levar uma vida de qualquer jeito. E depois se perguntam por que a vida delas está uma completa bagunça, está uma completa desorganização. Saul também. Saul, Deus havia dado uma ordem para ele fazer determinada coisa. E ele foi lá e ele cumpriu só pela metade. Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele não obedeceu a Deus 100%. E por ele não ter obedecido a Deus, Deus tirou o reino dele e entregou para Davi, seu servo. Então, querido, seja obediente a Jesus. Seja obediente à palavra de Deus. Não quebre esse princípio. Busque viver uma vida correta, uma vida justa, uma vida honesta, e você vai ver que a sua vida vai ser bem diferente. Segundo princípio que nós devemos observar na palavra de Deus, e que Deus não muda, Deus não negocia, é o princípio do amor. A Bíblia diz que há dois grandes mandamentos, dois principais mandamentos, que é amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E eu citei um pouco antes a carta do apóstolo Tiago, onde ele diz como é que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não vejo, se eu não consigo amar a quem eu vejo. Sabe, irmãos, isso aqui é um princípio. Nós devemos amar a todos, sem distinção de pessoas. E aqui é muito fácil a gente amar familiar, é muito fácil a gente amar amigo, mas quando a gente vai para a palavra de Deus, para os evangelhos, Jesus no Sermão da Montanha, ele disse algo interessante quando ele estava pregando o Sermão da Montanha em Mateus capítulo 6, Jesus diz assim, olha, vocês viram o que foi dito a respeito de amar ao próximo, de amar aos inimigos,
E aí Jesus diz assim, mas se vocês amarem apenas aos amigos e não conseguir amar os inimigos, qual é o galardão que vocês vão ter? Então nós devemos amar aquelas pessoas que nos fazem mal, nós devemos amar aquelas pessoas que nos afrontam, nós devemos amar aquelas pessoas que muitas vezes a gente auxilia, a gente ajuda, mas por trás de nós estão cravando punhais, como nós dizemos, estão falando mal, né? Tem que amar esse tipo de pessoa também, irmãos. Amar não é tu concordar com a pessoa, mas amar é tu entender que um dia tu foi amado por Jesus, e assim como Jesus te amou sendo tu pecador, sendo tu falho, tu também tem que amar as pessoas, sem distinguir se é amigo, se é inimigo, se fala bem, perdão, se fala bem ou se fala mal de você, não importa. Amar. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então você tem que se perguntar se você está obedecendo esse princípio da palavra de Deus. Consegue amar aquelas pessoas que falam mal de você? Consegue amar aquelas pessoas que já puxaram o teu tapete? Consegue amar aquele irmão dentro da igreja que já virou a cara para você? Consegue amar aquele pastor, pastora, aquele obreiro que um dia fez algo que acabou te prejudicando? Consegue amar essas pessoas? Se você não consegue amar, você não está sendo obediente à palavra de Deus. Nós devemos amar a todos, sem distinção de pessoas, sem distinção de classe, sem distinção de cor, sem distinção de religião. Aqui, queridos, é algo interessante. Eu sempre digo uma coisa. Eu posso discordar de todas as religiões, mas eu tenho que amar as pessoas. Eu discordo das religiões, mas eu amo as pessoas. Assim como há pessoas que discordam daquilo que eu sigo, e eu respeito isso. Tem religiões que eu discordo completamente, mas algo que a gente tem que saber diferenciar: a religião das pessoas. Religião é uma coisa, a pessoa é outra. Nós devemos amar a todos, sem saber ou sem querer saber se ela é A, B, C ou D. Ame simplesmente. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu entendo que se eu não quero que fale mal de mim, eu também não vou falar mal das pessoas. Se eu não quero que sejam desonestos comigo, eu também não serei desonesto com quem quer que seja. Se eu não quero que roubem de mim, eu também não vou roubar de ninguém. Isso é amar o próximo como a mim mesmo. Aquilo que eu não quero que seja feito para mim, eu não vou querer que façam para outras pessoas também. Porque se me machuca a mim, vai machucar outras pessoas. Então, esse princípio da palavra de Deus, Deus não muda. Você quer que Deus abençoe tua vida? Ame as pessoas. Ame. Queira o bem delas. Ore por elas. Peça para Deus abençoar a vida delas. Ah, mas pastor, é que tu não sabe o que foi feito para mim. Tu não sabe o que a fulana falou. Tu não sabe o que o ciclano disse. Eu não sei, mas Deus sabe, mas Ele manda a gente amar essas pessoas. Porque eu não posso ser como elas são. Se eu odiar elas como elas me odeiam, eu vou ser igual a elas. Logo, eu não tenho a presença do Espírito Santo na minha vida. Porque se eu tenho Jesus na minha vida, eu vou amar as pessoas mesmo sabendo que elas não gostam de mim. Não significa que eu vou conviver, não significa que eu tenho que estar na casa dessas pessoas, mas significa que, da minha parte com elas, eu sempre vou estar abençoando elas. Este é o segundo princípio da palavra de Deus, que Deus não negocia: o amor. Terceiro princípio da palavra de Deus que Deus não negocia é o perdão. Tem que perdoar, tem que praticar o perdão todos os dias, queridos. As pessoas elas são boas em nos machucar. As pessoas elas são boas em abrir feridas em nós. E com certeza nós também já abrimos feridas e já machucamos pessoas através de palavras, através de gestos, através de atitudes. Quantas vezes num casamento a gente fala algo que a gente não deveria falar e aquilo ali machuca o esposo, machuca a esposa? Quantas vezes no momento de ira a gente fala uma palavra para os nossos filhos e aquilo ali machuca eles, fica uma mágoa lá dentro, fica um rancor? Quantas vezes as pessoas elas falam coisa de nós que não é verdade, elas levantam intrigas que não é verdade, você sabe que não é, mas elas falam,
e aquilo ali nos machuca. Quantas vezes pessoas viraram a cara para você e você nem sabe o motivo pelo qual elas fizeram isso? E isso aí machuca você? Mas a Bíblia diz que nós devemos perdoar, liberar o perdão. Não importa se a pessoa errou comigo, eu vou perdoar ela. Eu já tive pessoas, exemplos na minha vida de pessoas que se viraram comigo e eu não fiz nada. Eu tinha certeza absoluta que eu não tinha feito nada. E eu orando a Deus um dia dizendo, Senhor, eu não fiz nada, por que o fulano se virou comigo? E o Senhor falou comigo, disse, olha, vai lá e pede perdão. Pede perdão. E eu disse, mas eu não errei, quem errou foi fulano. Por que eu tenho que pedir perdão? E Deus falou muito claro comigo, porque quando tu libera o perdão, tu é livre desse mal. Se a pessoa vai aceitar ou não vai, aí é uma questão dela com Deus. Sabe, se tu tem algo contra alguém, ou se tu sabe que alguém tem algo contra você, e aquilo ali está sendo um problema entre vocês, você vai lá e libera o perdão para essa pessoa, porque quem vai ser abençoado por esse ato é você. Se a pessoa quer aceitar é uma coisa, se ela não quiser aceitar, é outra coisa bem diferente. A Bíblia chega a dizer, irmãos, que se nós não perdoarmos as pessoas aqui na terra, nosso Pai que está nos céus também não nos perdoa. A oração do Pai Nosso diz, Pai, perdoa os nossos devedores, assim como nós os temos perdoado. Jesus falou, olha, se vocês perdoarem alguém aqui na terra, vosso Pai que está nos céus vai vos perdoar também. Se vocês não perdoarem, o Pai de vocês que está nos céus também não perdoa. Como é que eu quero receber o perdão de Deus se eu não libero o perdão para as pessoas? Se eu sou uma pessoa rancorosa, se eu sou uma pessoa que guarda mágoa no coração, se eu sou uma pessoa que aqui nesta terra tenho pessoas que são minhas inimigas. Deixa eu dizer para vocês, amados, nós vamos ter pessoas que não gostam de nós aqui na terra, e isso é normal. Há pessoas que não gostam de mim, há pessoas nesse exato momento que não gostam de você que está me olhando, mas eu tenho algo para te dizer. Isso aí não pode ser uma barreira entre você e Deus. Libere o perdão para essas vidas. É um princípio inegociável da palavra de Deus. Deus não muda isso. Ninguém vai entrar no céu sem que primeiro não tenha perdoado todas as pessoas aqui na terra que machucaram, que lhe feriram. Ninguém. Não tem como você entrar no céu se você tem mágoa, rancor ou raiva de alguém aqui na terra. Ah, mas pastor, quer dizer que eu tenho que conviver com a pessoa? Eu não estou dizendo isso. Eu não estou falando isso. Eu vou deixar bem claro mais uma vez. Perdoar, amar, não significa que você tem que estar próximo e junto dessas pessoas sempre, mas é uma atitude, é um sentimento que você libera, que você diz, olha, da minha parte não há mais nada com você. Eu já lhe liberei, eu já liberei o perdão, eu já pedi a bênção de Deus sobre a tua vida, então agora siga a tua vida, eu sigo a minha. É o princípio. Terceiro princípio, perdoe. Você sabia, querido, que há doenças que os médicos não acham do corpo, muitas vezes da pessoa, porque é problemas de falta de perdão? Pessoas que não perdoaram e que o inimigo achou ali uma legalidade, uma porta para entrar nessa vida, para causar dano, para causar mal? Tem muito disso, meu irmão. Tem muito. Então a gente tem que perdoar as pessoas sempre. Perdoe. Perdoe aquela pessoa que falou mal de ti. Perdoe teu colega que passou a perna em você. Perdoe teu esposo que falou algo que te machucou. Perdoe tua esposa que falou algo que te machucou. Perdoe. Perdoe teu pai, a tua mãe, que disseram coisas para você que aquilo ali gerou dentro de você algo ruim. Perdoe. Nós precisamos exercitar o perdão na nossa vida. Nós fomos chamados neste mundo para amar as pessoas. Nós fomos chamados neste mundo para perdoar as pessoas. E nós fomos chamados neste mundo para ser obedientes à palavra de Deus. São princípios inegociáveis. Eu quero falar de mais um princípio agora, para a gente encerrar esta live, que é o princípio do caráter. Deus não negocia caráter. E o caráter, queridos, não é aquilo que eu sou na frente das pessoas. Caráter é aquilo que eu sou no meu escondido, no meu secreto, onde ninguém vê. Toda pessoa que ela não tem caráter, ela vai ser alguém que tem duas caras. Na sua frente ela é uma coisa, por trás ela é outra. Na sua frente ela elogia, por trás ela fala mal de você.
Na sua frente, ela diz que você é uma bênção. Por trás, ela diz que você só traz problemas. Pessoas que não têm caráter, elas não sabem lidar bem com a questão da lealdade, não são pessoas leais. Uma pessoa que não tem caráter, ela não é leal a ninguém. Ela é leal a ela apenas. A ela apenas. Ela faz as coisas para ela. Ela quer crescer, ela quer vencer, ela quer ir para frente, mas ela não quer ver pessoas ao seu redor irem para frente, porque o caráter dela é um caráter desfigurado. Ela não tem lealdade com ninguém. E a palavra do Senhor diz que Deus não negocia o princípio do caráter. Nós temos que ser pessoas justas com todos, honestas com todos. Nós temos que ser pessoas que não queremos apenas o bem para nós, mas nós temos que querer o bem para as demais pessoas também. Se eu sou abençoado, eu tenho que querer que outras pessoas também sejam abençoadas. Se eu estou prosperando, eu tenho que querer que Deus abençoe e prospere as outras pessoas também. É por isso que a pessoa que não tem caráter, ela não consegue muitas vezes parar perto de nós, porque ela já olha para você, lê, tendo inveja de você. Ela já olha para você, vendo aquilo que você tem e já dizendo, mas como é que esse fulano, como é que esse homem, como é que essa mulher conquistou essas coisas e eu não conquisto? Eu trabalho mais do que ele e ele tem mais do que eu. Então, querido, molde o teu caráter para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Sabe, não adianta eu mostrar uma coisa para vocês aqui e eu sair daqui e fazer completamente ao contrário. Isso é desvio de caráter. Caráter é aquilo que eu sou quando ninguém está vendo. Eu posso esconder de vocês os meus erros, os meus defeitos. Eu posso esconder da minha esposa os meus erros, os meus defeitos, mas eu não escondo jamais de Deus. Por isso que nós temos que vigiar para não deixar que o nosso caráter seja moldado segundo aquilo que o mundo diz que é. Aí fora as pessoas dizem que é normal trair esposa, trair esposo. Aí fora as pessoas dizem que é normal, não tem problema você fazer algumas coisas, você aplicar algumas mentirinhas, né? Você tirar algumas coisas que não lhe pertencem. Isso não é bíblico, porque um homem de caráter, uma mulher de caráter, não vai negociar essas coisas. Quando algo acontecer, você vai ficar firme. Você vai dizer, isso eu não cumpro, isso eu não faço. Eu me lembro, anos atrás, e eu não estou aqui para dizer que eu sou perfeito, tenho vários erros como qualquer pessoa, mas anos atrás, eu moro em Farroupilha já fazem 12 anos. E eu morava em Rosário do Sul ainda. Um dos meus primeiros trabalhos lá, eu trabalhei num laticínio que tinha lá. E no sábado nós trabalhávamos até o meio-dia só. E ficava eu e mais 2 funcionários para fechar. E um dia eu peguei, no sábado, eu peguei e fui para trocar o uniforme, que nós já estávamos saindo. E era normal, o dono do laticínio ele mandava a gente levar, por exemplo, 1 litro de leite, 1 litro de iogurte. Mas tinha outras coisas que não podiam ser levadas, como o queijo, que nós fabricávamos lá também. Era um laticínio pequeno. Então eu peguei o meu litro de leite, o meu litro de queijo, de iogurte. Os meus 2 colegas pegaram deles também. E eles ficaram lá ainda, terminando de limpar umas coisas. E eu peguei e fui para trocar o meu uniforme. Quando eu estou voltando do vestiário, eu olho para uma câmera fria, e eu vi que a janelinha estava aberta e estava um deles pro lado de fora e outro pro lado de dentro. E um deles alcançou uma barra de queijo para aquele que estava lá fora. Quando ele me viu que eu enxerguei aquilo ali, ele me chamou. Ele me chamou e disse assim, olha, leva uma barra de queijo para ti. Não tem problema, eles têm bastante aqui, ninguém está vendo. Só que eu já conhecia a palavra. Eu sabia que aquilo ali que estava sendo feito era errado. E eu disse para eles, eu não vou pegar algo que não é meu. Não me pertence isso aí. Eu não posso pegar. E ele disse, mas ninguém vai saber, só nós 3 aqui. A gente leva praticamente toda semana, porque eu nunca fazia aquilo ali de trocar meu uniforme e voltar ali para aquele lado que tinha as câmeras frias. Naquele dia eu voltei, eu disse, não, eu não vou levar. Eu não vou levar isso aí. E outra coisa, segunda-feira eu vou chegar aqui na empresa e eu vou falar com o dono do laticínio, vou dizer que vocês estão levando coisa que não é para levar.
E aquilo ali acabou causando um problema para mim, porque os dois se viraram contra mim, mas eu fui obediente e eu fui uma pessoa de caráter naquela questão. O que não é meu, não é meu, eu não posso pegar. Se eu tivesse ganhado, era outra coisa. Então, isso é um princípio da palavra de Deus. Deus não negocia o caráter. Seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa justa. Não queira o mal de ninguém, não inveje a ninguém, não passe a perna sobre ninguém, porque aquilo que você planta, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, aquilo que você planta, mais cedo ou mais tarde vai vir para a tua vida. Não pense que se você fizer algo de mal para alguém, que essa maldade que você fez para essa pessoa, ela não vai voltar para você. Mais cedo ou mais tarde vai voltar para você. É a lei da semente. Esta lei é uma lei física como uma lei espiritual. A lei física é, tu plantou um pé de árvore, tu vai colher daquele pé de árvore. A lei espiritual é, tu plantou algo, tu liberou algo sobre uma pessoa, aquilo que tu liberou sobre aquela pessoa, mais cedo ou mais tarde vai voltar para ti. Seja algo bom, seja algo ruim. Então, por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser pessoas de caráter. Não podemos ser pessoas desonestas, pessoas injustas, pessoas invejosas com ninguém, porque se nós invejarmos alguém, mais cedo ou mais tarde aquela inveja volta para nós. Se eu querer mal uma pessoa, como é que eu vou querer que aquela pessoa me queira bem? Se eu odeio pessoas, como é que eu vou querer que aquelas pessoas me amem? Então, eu tenho que praticar a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Para encerrar, Jesus disse ali: Vós me amais, se obedecerdes os meus mandamentos. Então, se você não tem caráter, você não está obedecendo os mandamentos de Deus. Se você não perdoa as pessoas que te fazem mal, você não está obedecendo os mandamentos de Deus. Se você não ama as pessoas, você não está obedecendo os mandamentos de Deus. Se você não é leal a pessoas, você não está obedecendo aos mandamentos de Deus. Se você não consegue obedecer às instruções que você recebe através da palavra, através dos pastores, homens que realmente Deus usa para nos abençoar, se você não é obediente, você não está sendo alguém que pode esperar grandes coisas de Deus. Agora, se você obedece a palavra, se você tem caráter, se você ama ao próximo como a ti mesmo, se você libera o perdão para as pessoas, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, se prepare para colher coisas boas na tua vida. Se prepare para colher coisas maravilhosas na tua vida. Não tem como Deus não nos abençoar. Amém? Eu cumprimento a irmã Ivete Oste. Deus abençoe a irmã Ivete. A irmã Regiane, que passou aqui também. Deus abençoe. A minha irmã lá em Rosário do Sul, a Débora, que estava aqui. A minha tia, a tia Edi. Deus abençoe vocês. O Márcio Souza, Deus te abençoe também, Márcio. O Alex Santoli, lá de Santiago, meu primo casado com a minha prima. Deus abençoe, Alex. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua família, os filhos, a Michele. Deus abençoe vocês aí em Santiago poderosamente. Amados, amanhã, às 2 horas da tarde, às 14 horas, eu vou estar aqui liberando mais uma palavra, mais uma instrução, mais uma direção de Deus para a tua vida. Então, esteja aqui amanhã no Facebook, nesta live que nós faremos amanhã às 14 horas, para você ser abençoado pela palavra de Deus. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua família, teu trabalho, tua saúde. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Tenha um ótimo final de quinta-feira, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus.